Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Análise de Sistemas Elétricos. Na aula de hoje, vamos ver a transformação para valores por unidade considerando circuitos trifásicos com carga equilibrada. Num circuito trifásico simétrico com rede equilibrada e carga equilibrada, ele pode ser representado por um circuito monofásico equivalente. Tudo até então visualizado para circuitos monofásicos no que tange à transformação para valores por unidade pode ser então aplicada para circuitos trifásicos. A questão principal na solução do problema aqui proposto está relacionada à escolha das bases a serem adotadas. Deve-se adotar valores de fase ou valores de linha. Para responder à questão relacionada à escolha das bases, seja de linha ou de fase, iremos estudar inicialmente um circuito trifásico com conexões em estrela. Dada essa conexão em estrela, temos as seguintes definições. Adotaremos como valor V a tensão de linha, V índice F a tensão de fase no circuito, I a corrente de linha ou de fase, uma vez que a conexão e estrela elas são iguais, S a potência trifásica aparente e S índice F a potência de uma fase fornecida ao circuito. Adotaremos como valor Z a impedância de fase do circuito. Lembrando que as relações entre valores de fase e de linha nesse circuito trifásico em estrela são V de fase igual a Z vezes I, Z de fase vezes a corrente de linha ou de fase, S de fase é igual a V de fase vezes I, o V de linha se relaciona com o V de fase por um fator raiz de 3, aqui estamos trabalhando todos os valores em módulos, né? E a potência aparente trifásica é igual a 3 vezes a potência de uma das fases. Em uma primeira análise, adotaremos os valores de fase como valores de base. Desta forma, valores de tensão de base VBF e potência de base SBF. Tensão de base a de fase, S base de fase. Obtemos então o valor da corrente de base. Corrente de base de fase vai ser o S base dividido pelo V base. E a impedância de base vai ser V base dividido pelo I de base, porém o I de base é o S dividido pelo V. Então teremos que o Z base vai ser V base de fase ao quadrado dividido pelo S base de fase. Essas grandezas agora em PU, teremos que o V de fase vai ser o V de fase dividido pelo V base de fase. O S de fase em PU, em valores em minúsculo aqui para os valores por unidade, vai ser o S de fase dividido pelo S base de fase. Para a corrente I dividido pelo I base. O I base é S base dividido por V base, então o meu I de fase vai ser I que multiplica V base dividido pelo S base. De forma similar, obtemos o Z minúsculo aqui em PU é igual ao Z dividido pelo Z base. Porém, o Z base é V base de fase ao quadrado dividido pelo S base. Então, o meu Z em PU vai ser o Z que multiplica S base de fase dividido por V base de fase ao quadrado. A título de comparação, vamos adotar agora grandezas de linha como valores de base. Então, a minha tensão base vai ser o VB, que vai ser igual a raiz de 3 vezes aquele V base de fase até então adotado.
E a potência base vai ser a potência base trifásica, que é 3 vezes a potência base de fase. De forma similar, o que seria então a corrente de base? Corrente de base pode ser obtida pelo S trifásico dividido por raiz de 3 vezes o V de linha. Lembrando que potência trifásica é igual a raiz de 3V de linha vezes I de linha, em um circuito trifásico. Obtemos então que a corrente de base, que é o S trifásico dividido por raiz de 3VB, o S trifásico é 3 vezes o S de base de fase, dividido por raiz de 3V base. Porém, o V base de linha é igual a raiz de 3VBF. Então, eu obtenho essa expressão agora, 3S base de fase dividido por 3V base de fase. Porém, isso me dá o S base de fase dividido pelo V base de fase, que é igual ao I base de fase. Então, o meu I de linha base é igual ao I base de fase. De forma similar, para a impedância, obtemos que a impedância base vai ser o V base dividido por raiz de 3 dividido por I. Lembrando que a minha impedância nesse circuito em estrela, ela é a impedância de fase. Então, o valor de base vai ser o V base dividido por raiz de 3, tensão de linha dividido por raiz de 3, dividido pela corrente de linha. Substituindo, então, V base por raiz de 3, uma copia aqui, porém o I base é o S base dividido por raiz de 3V base. Vou anular algumas, simplificar a expressão aqui e vou obter que o meu Z base é o V base ao quadrado dividido por S base. Mas isso vai ser igual ao V base de fase ao quadrado dividido por S base. Lembrando que o V base, a relação com V base de fase é por raiz de 3 ao quadrado, vai sobrar um 3 ali. O S base para o S base de fase também tem um fator 3 ali que se anula. Então, eu tenho que o meu Z base, adotando-se valores de linha como grandezas de base, ele vai ser o mesmo valor de base de fase, Z base de fase. Tá certo? Bem, vamos obter agora o valor das grandezas em PU, uma vez que adotamos os valores de linha como valores de base. Então, a minha tensão V em PU vai ser o V minúsculo. Ela vai ser obtida através daquela tensão V dividido pelo V base. Essa tensão V é raiz de 3 vezes a tensão de fase. E a minha tensão base também é raiz de 3 vezes a tensão base de fase. Então, o meu Vzinho, que é o V de linha dividido pelo V base de linha, ele também é igual a o V de fase dividido pelo V base de fase. Então, o meu V de linha em PU é igual ao V de fase em PU. De forma similar, o meu S trifásico em PU vai ser o S dividido pelo S base. Porém, a relação do S trifásico com S de fase tem um fator 3 e o de base também tem um fator 3. Então, eu obtenho que o meu S trifásico em PU ele é igual ao meu S por fase em PU. Para a corrente, minha corrente em PU vai ser a corrente I dividido pelo I base. Mas o meu I base de linha é igual a I base de fase, como vimos no slide anterior. Então, a minha corrente I ela é igual ao I de fase, em PU, valores em PU, tá certo? Para a impedância, eu vou ter algo bem parecido. O meu Z dividido pelo Z base vai me dar o meu Z em PU, porém esse Z já é o Z de fase. E o meu Z base, então, é igual ao Z base de fase. Então, o meu Z ele vai ter o mesmo valor, tendo adotado valores de linha ou de fase como base. Tá certo?
Podemos tirar algumas conclusões do que vimos até então, considerando um circuito trifásico equilibrado com carga equilibrada. Com a escolha conveniente dos valores de base, os módulos das grandezas de linha e de fase, expressos em PU, terão o mesmo valor. Porém, devemos salientar com relação aos ângulos dos fasores nas relações das tensões. Uma vez que eu adote sequência de fases direta, a minha tensão de linha será adiantada da tensão de fase em 30 graus. Caso adote a sequência de fases inversa, a tensão de linha será atrasada de 30 graus em relação à tensão de fase. A título de exemplo, vamos resolver o seguinte problema. Consideraremos três impedâncias de 15 ohms com fase 30 graus, ligadas em estrela e alimentadas por uma tensão de linha de 220 volts. Pede-se determinar as correntes de fase de linha e a potência complexa absorvida pela carga. Vamos adotar inicialmente os valores de fase como base para cálculo dos valores por unidade. Então, meu V base de fase é igual ao V de fase, que é 220 de linha lá fornecido, dividido por raiz de 3, 127 volts. E minha potência base, eu vou adotar aqui um valor de 500 volt-ampere. Então, as bases para os valores de corrente e impedância, obtidos através dos valores V base e S base, e base de fase, S base dividido por V base, 500 dividido por 127, 3,937 ampere. Z base de fase vai ser o V base ao quadrado dividido por S base, que é o 127 ao quadrado dividido por 500, que me dá um valor de 32,258 ohms. Consideraremos aqui a tensão VAN, tensão de fase na fase A, como a minha referência angular 0 graus. Dessa forma, VAN é igual a 127 fase 0 graus volt. Em PU, a tensão VAN vai ser o VAN dividido pelo V base, que vai me dar um PU fase 0. É o 127 fase 0 dividido pelo V base 127. De forma similar, a impedância Z em PU vai ser Z dividido pelo Z base, que vai ser o 15 fase 30 graus, dividido pelo Z base, que deu 32,258. Logo, meu Z em PU é igual a 0,4650 fase 30 graus. A minha corrente na fase A, meu IAN, vai ser igual ao VAN dividido pelo Z. O VAN é 1 fase 0 e o Z é 0,4650 fase 30 graus. Logo, a minha corrente IAN é igual a 2,1505 fase de menos 30 graus PU. A potência de fase em PU vai ser o VAN vezes IAN conjugado. VAN 1 fase 0, IAN 2,1505 conjugado agora com ângulo de mais 30 graus. Obtém então a potência de fase em PU igual a 2,1505 fase 30 graus PU. Vamos obter então os valores da corrente e da potência em ampere e volt-ampere. Basta pegar então o valor obtido em PU, no caso aqui para a corrente, e multiplicar pelo valor base. O IAN obtido, 2,1505 fase menos 30, vezes o I de base, que é 3,937. Tenho então o valor de IAN igual a 8,4666, ângulo de menos 30 graus. A potência por fase é igual ao S obtido vezes o S base.
O S obtido é 2,1505 fase 30 graus, vezes o S base, que é 500. Eu obtenho uma potência, então, por fase de 1075,3 fase 30 volt-ampere. Podemos obter aqui a potência trifásica, que seria multiplicar por 3 a potência monofásica. Vou obter, então, a potência trifásica igual a 3.225,8 com fase de 30 graus, isso em volt-ampere. Vamos adotar agora os valores de linha como base. Então, o V base de linha vai ser raiz de 3 vezes o V base de fase, que vai me dar 220 volts. De forma similar, o S base de linha vai ser 3 vezes o valor da potência base de fase, que vai ser 3 vezes 500, que vai dar 1.500 volt-ampere. As bases para corrente e para impedância, obtidas de forma similar, o I base de linha igual ao I base de fase, vai me dar 3,937 ampere. E o Z base de linha vai ser igual ao Z base de fase, como demonstrado lá nos slides anteriores, igual a 32,258 ohms. Muito bem. Adotando ainda a minha tensão de fase como referência angular e adotando a sequência direta, teremos o quê? A minha tensão VAB vai ser aquela tensão de fase 127 fase 0, agora com um ângulo de 30 graus, raiz de 3 vezes ela com ângulo de 30 graus. Então, eu tenho 220 fase 30, a minha tensão VAB. Em PU, essa tensão VAB será a tensão VAB ali obtida dividido pela tensão base. Então, vai ser o 220 fase 30 dividido pelo V base, que é 220. Obtenho, então, a minha tensão VAB em PU igual a 1 fase 30 graus. Se eu for obter o valor da tensão VAN a partir do VAB em PU o módulo é igual, a tensão de linha está adiantada em 30 graus. A tensão de fase atrasada de 30 graus em relação à de linha. Bem, obtida a tensão de linha e a tensão de fase, eu posso obter agora o valor, por exemplo, da minha corrente IA, onde a minha corrente de linha é igual à corrente de fase, vai ser o meu VAN dividido por Z, que é 1 fase 0, dividido pelo Z que eu obtive lá, que é 0,4650 fase 30. Obtenho, então, uma corrente IA igual a 2,1505 fase menos 30 graus. A potência. A potência pode ser obtida também como VAN vezes IAN conjugado. O meu VAN 1 fase 0, o meu IAN 2,1505 fase 30. Isso devido ao conjugado. Obtém então a potência trifásica igual a 2,1505, ângulo de 30 graus. Vamos obter os valores agora dessa corrente e da potência em valores em ampere e volt-ampere. A corrente, então, IA vai ser o IA vezes o I base. Agora, o meu I base é o valor de linha, que na verdade é igual ao valor de fase, né? Então, eu vou ter o 2,1505 fase menos 30 vezes o 3,937. Obtenho a corrente IA igual a 8,4666, ângulo de menos 30 graus, ampere. A potência trifásica vai ser a potência obtida vezes a potência base. A potência obtida, 2,1505, ângulo de 30, vezes a potência base, 1.500 volt-ampere. Obtém, então, como resultado, a potência trifásica igual a 3.225,8, com ângulo de 30 volt-ampere. Muito bem, pessoal.
Vimos na aula de hoje, então, a solução de circuitos trifásicos aí, representados aí no sistema por unidade, né? Considerando os circuitos simétricos, né? Fonte simétrica e carga equilibrada. Em especial, na aula de hoje, nós vimos a condição da carga conectada em Y, né? Ou em estrela, a carga em estrela. Nas próximas aulas aí, nós vamos continuar falando sobre circuitos trifásicos, né, representados em PU, no caso conexão em triângulo. Então, até a próxima.